Bom, o tema desta palestra, como vocês puderam ver, é a gnose de São Paulo. Quando se estuda esses assuntos, a gente percebe que aquilo que nós conhecemos pelas referências das várias obras que foram citadas até agora, pelos que me precederam, pode-se ver claramente que existem diferentes correntes da gnose ou da sabedoria espiritual. Existem correntes egípcias dessa gnose, existem correntes da variedade grega desta gnose, existem correntes cabalísticas que também se alinham nesse corpo de ensinamentos, existem correntes caldeias e, portanto, não se pode pensar numa uniformidade em relação a elas, embora todas elas tenham princípios comuns. Da mesma forma como não existe uma uniformidade de apresentação da sabedoria antiga nas diferentes tradições filosófico-religiosas. A Vedanta tem a sua própria linguagem e a sua própria conceituação. O Samkhya, tanto a Vedanta quanto o Sankhya são darshanas, escolas filosóficas da Índia, têm as suas próprias conceituações. Embora todas elas falem de princípios fundamentais. E, portanto, é bem provável, e existem algumas evidências que nós vamos ver agora, que São Paulo também tenha tido acesso à gnose. O que significa necessariamente que ele foi um iniciado. Essa palavra hoje em dia é uma palavra difícil de ser usada, porque ela pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Nós vivemos numa época em que existem iniciações por correspondência. Isto é uma coisa tão possível quanto um parto por telefone. E, portanto, a genuína gnose sempre existiu, como sempre vai existir, não está restrita às origens do cristianismo, quer sejam as lembradas ou as esquecidas. Aliás, a respeito da palavra esquecida, a gente tem que lembrar que só consegue se esquecer o que uma vez se conheceu. Mas é, sobretudo, algo interior, como já foi salientado pelo Osmar, pela Jane e por outras pessoas que me precederam. É interessante notar, investigar o significado das palavras. Não investigar demasiadamente, né? Porque senão nós nos prendemos no significado das palavras. As palavras são símbolos, mas alguém já nos lembrou, repetidas vezes, que a palavra não é a coisa. Quando nós nos detemos na palavra, nós perdemos de vista a coisa. Existem duas palavras em grego clássico que indicam conhecimento. Uma delas é episteme, que é mais um conhecimento sobre as coisas, um conhecimento que é obtido através da interação com as coisas. E hoje em dia, aquilo que antes na tradição filosófica ocidental se chamava de teoria do conhecimento, hoje é chamado de epistemologia. Aquele ramo da filosofia que estuda as possibilidades do conhecimento, a natureza do conhecimento, a falseabilidade do conhecimento. E isso se tornou uma ferramenta importantíssima para a própria ciência, já que o progresso da ciência, como Thomas Kuhn afirmou no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, não se dá de uma forma linear, mas se dá por uma ruptura. Existe um outro pensador filosófico desse século, Paul Feyerabend, que
que desmistificou o conceito de verdade na ciência, mostrando que a ciência só progride porque as teorias científicas são falseáveis. Ou seja, se pode chegar a um conhecimento mais profundo, novo, mais abrangente sobre aquele mesmo assunto. Então, episteme é conhecimento racional, é conhecimento intelectual, mas é basicamente um conhecimento preso e dependente dos sentidos. Aliás, até hoje a ciência, que em certos aspectos evoluiu tanto e progrediu tanto, certamente ela evoluiu muito mais do que outros campos como religião e filosofia. Um analista de assuntos internacionais disse recentemente que a Guerra Fria cedeu o seu lugar como agente desestabilizador para duas outras forças do mundo contemporâneo, que são o nacionalismo e a religião. Ao contrário dessa progressiva cristalização da religião, a ciência avançou. E a filosofia ocidental, sobretudo, não ficou imune a isso. Porque se ela não sofreu uma cristalização dogmática como a religião, ela sofreu aquilo que o professor T.R.V. Murti, autor de um livro fundamental para se compreender a filosofia budista, a filosofia central do budismo, chamou de profissionalização da filosofia, profissionalização da reflexão. Ele chegou a dizer para o Dr. Ravi Ravindra, que é um eminente físico, professor de filosofia da religião, que ele nunca encontrou um filósofo interessado na verdade. Aí o Dr. Ravi Ravindra começou a questionar ele por quê, e o Dr. Ravi Ravindra disse que acha ou teme que as suas perguntas encheram o professor Murti, que o professor Murti convidou ele a se retirar da sua casa. Mas depois... Exatamente. Ora, mas eu falava que o avanço da ciência, embora tenha sido muito maior do que o avanço de outras áreas do conhecimento, a revolução tecnologia, a filha pródiga da ciência nos mostra isso, escamoteou dogmas científicos que permanecem inabalados. E um deles é que só é objeto de conhecimento científico aquilo que é passível de apreensão pelos sentidos. Portanto, o que vigora no campo da ciência ainda é a episteme, não é a gnose. Embora... Vamos devagar. Embora vários cientistas modernos estejam preocupados em mostrar que esta vigência dogmática, escamoteada da ciência, pode ser abalada e está sendo abalado pelo próprio progresso da ciência. Então, se episteme é conhecimento, gnose também é conhecimento. A tradução literal da palavra. Só que é um conhecimento interior. Ao contrário de episteme, que é um conhecimento sobre as coisas, a gnose é um conhecimento presente em nós mesmos. É um conhecimento que não depende de nenhuma fonte externa. E a gnose já foi chamada de o aspecto criativo da religião, ou o lado criativo da religião. A pergunta que se impõe é: onde está esse aspecto? Estão nas Escrituras? Nós temos vários milênios de tradição escritural, e isso não necessariamente produziu um novo homem. O aspecto criativo estaria nos ritos, nas cerimônias? A resposta também deve ser negativa. Porque é possível que as pessoas participem indefinidamente de cerimônias sem jamais perceber o significado daquilo que elas estão participando. Nesse ponto,
o Senhor Buda, Shankaracharya e o próprio Jesus afirmavam que a genuína oração, antes de ser um discurso a uma divindade externa, é uma meditação oculta nas profundezas da nossa própria consciência. É levantar os olhos da alma em direção àquele princípio imorredouro, incondicionado, que é a fonte de toda a existência. O aspecto criativo da religião não está na tradição escritural, não está nos ritos e cerimônias, muito menos na autoridade teológica, seja ela ocidental ou oriental. Porque não nos enganemos, existe uma tradição teológica no Oriente. A afirmação de que o indivíduo só vai conseguir a iluminação se ele estudar tais e tais textos. O aspecto criativo da religião está na experiência, e portanto gnose é experiência. Mas que ordem de experiência? Já que experiência todos nós a temos. É a experiência da nossa identidade com o divino em nós. E a gnose de São Paulo se deriva disso. Como já foi mencionado, São Paulo tinha uma sólida cultura grega. Os Atos dos Apóstolos o mostram discursando em Atenas. E foi nesse célebre discurso em Atenas em que ele dizia que não havia por que os gregos negarem a Cristo, porque até mesmo em Atenas havia sido erigido um templo ao Deus desconhecido. E ele conclui esse discurso com aquelas palavras que ficaram imortalizadas na tradição cristã, mas talvez pouco compreendidas, em que ele diz que é nesse Deus, é nessa divindade que nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Ou seja, a gnose é o conhecimento da raiz do ser, daquilo que sustenta não apenas a nossa vida, mas todas as formas de vida. Ou dizendo de uma outra forma, é aquilo que é aquele conhecimento que, uma vez alcançado, nós conhecemos todas as coisas. Portanto, é um enfoque completamente diferente do conhecimento como nós o compreendemos. Ela também foi chamada de conhecimento espiritual, uma outra palavra que se presta a diversas interpretações. O conhecimento espiritual significa o conhecimento desta essência una. E por ser una, é universal. Talvez ecos disso, ou talvez isso ecoe o ensinamento divulgado por Sócrates, escrito no pórtico de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo, e assim fazendo conhecerás o universo e os deuses. Isso também reflete o ensinamento hermético antigo, de que o homem é o microcosmos. Portanto, o ser humano é o livro dos mistérios. Essa é uma outra palavra técnica que aparece várias vezes nas epístolas de São Paulo. O professor Rubem Alves, um dos grandes teólogos brasileiros, no seu livro O Enigma da Religião, corrobora este entendimento de que a gnose é experiência, que não é conhecimento sobre as coisas, que não é um conhecimento escriturístico, que não é um conhecimento que se deriva de uma autoridade externa, mas é um conhecimento gerado em nós mesmos. Quando ele diz que frequentemente as instituições religiosas nada mais são do que fósseis de uma experiência religiosa que desapareceu há muito tempo. É essa experiência religiosa, é essa experiência de união, de reunião com o cosmos em nós, que
pode se tomar como sinônimo de genuína gnose. Ora, e São Paulo, nas suas epístolas, não apenas evidencia claramente que ele teve essa experiência, mas que ela é a fonte da sua pregação. É interessante notar, e alguns autores mostram, que São Paulo é que deveria ser considerado o verdadeiro fundador do cristianismo, como nós o conhecemos. Porque não era propósito de Jesus fundar uma religião ou um credo, mas ele legou a alguns de seus discípulos. E São Paulo foi discípulo de Cristo sem tê-lo conhecido na carne. São Paulo nasceu ao redor do ano 10 da nossa era, os eruditos bíblicos concordam, e morreu no ano 67. E a sua conversão, a sua experiência espiritual na estrada de Damasco aconteceu no ano 36, quando ele contava com 26 anos. E ele fala a partir desta experiência. Ele foi chamado também de um dos mais apaixonados porta-vozes da experiência cristã. Por quê? Porque exatamente ele não precisa lançar mão da tradição escritural repetidamente para falar da verdade, da gnose, desse conhecimento espiritual, já que ele a possuía. Aliás, os grandes gnósticos como Basílides, Valentino, Marcion menciona São Paulo num dos seus escritos, Clemente, que já foi citado, eles falam com esta autoridade. Alguns preferem corroborar o seu ensinamento com as Escrituras, mostrando que o seu ensinamento não contradizia as Escrituras, mas iluminava o significado oculto das Escrituras. São Paulo também o faz quando ele lembra passagens do Antigo Testamento ou do passado de Israel. Mas o centro da sua mensagem está nesta experiência que transformou a sua vida. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos ver é se é possível aceitar essa afirmação que a senhora Blavatsky faz de que ele era um iniciado. Existem, além desta afirmação da senhora Blavatsky, confirmações nas Escrituras? Ora, nós podemos encontrar uma citação em que São Paulo foi, aliás, isso está em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11. Em que São Paulo afirma ter conhecido um homem que foi guindado ao 3º céu. Ele diz assim: eu conheci um homem em Cristo há cerca de 14 anos atrás, quer seja no corpo, eu não sei dizer, ou quer seja fora do corpo, eu também não sei dizer, Deus o sabe. E esse homem foi elevado ao 3º céu. E eu conheci esse tal homem, quer no corpo ou fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe.
E como ele foi elevado ao paraíso e ouviu palavras não passíveis de serem pronunciadas, das quais não se pode falar, e as quais não é legítimo para que um homem fale. Vários autores afirmam que São Paulo, na verdade, estava falando de si mesmo aqui. E essa experiência de ser arrebatado ao terceiro céu, ou seja, a um plano profundo de consciência, certamente longe da percepção sensorial, indica claramente uma experiência iniciática. Era uma característica comum das várias tradições de mistérios, nos seus estágios avançados, depois da purificação que foi mencionada pela Jane, que inclui a purificação física, emocional e mental, deixar o corpo e ascender a regiões suprafísicas, onde então um conhecimento inefável lhe era revelado, e cujo conhecimento o candidato, por juramento solene, era proibido de divulgar. Mas há uma outra passagem que é bastante reveladora, em que São Paulo, que estava em Sencreia, numa das suas viagens, teve a sua cabeça raspada. E a Escritura diz que ele teve a sua cabeça raspada porque ele tinha um voto. A senhora Blavatsky comenta que um dos grupos gnósticos daquela época que tinha esse hábito eram os Nazars. Nazar, uma palavra hebraica que significa os que foram colocados à parte, os que foram consagrados para uma tarefa especial. E que, portanto, ele nenhuma tesoura, nenhuma lâmina tocava os seus cabelos, que eram longos, a não ser no momento da iniciação, em que a cabeça era completamente raspada, e então procedia-se a cerimônia de iniciação. A senhora Blavatsky comenta que foi neste evento, em Sencreia, em que ele se torna um mestre construtor. E isso é mencionado pelo próprio São Paulo. Eu não estou encontrando a referência da Escritura, mas essas duas passagens servem para mostrar que a fonte do ensinamento dele não era uma fonte propriamente baseada e calcada na tradição escritural, mas sim na genuína iniciação. Nos seus comentários ao Novo Testamento, a senhora Blavatsky também afirma que ele, ao ser iniciado, conquistou o direito de iniciar outros. Então, isso mostra as suas conexões ocultas e iniciáticas. Bom, nós vamos abordar agora algumas passagens das Escrituras em que esse caráter iniciático e gnóstico se torna mais evidente.
Em Corinto, aliás, uma das suas epístolas foi dirigida aos coríntios, duas das suas epístolas. Na primeira epístola aos coríntios, ele fala o seguinte. Primeira epístola aos coríntios, capítulo 2, versículos 6 em diante. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Os perfeitos representavam o terceiro grau dos mistérios, o grau onde acontecia a revelação, chamada em grego epopteia, visão espiritual, recepção dos segredos divinos. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos, sabedoria que não é deste mundo. Ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória. Ou seja, uma sabedoria atemporal, completamente desvinculada do conhecimento meramente humano, que, como nós vimos, está enraizado, embasado na percepção sensorial, no intelecto. Ensinamos a teosofia misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória. E ele cita uma passagem que, na verdade, é uma citação de um apócrifo, é um Apocalipse de Elias, em que é dito: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Fica claro em todas as epístolas a visão trina da natureza humana. A Jane apresentou a Constituição Setenária. Mas essa Constituição Setenária também pode ser resumida, condensada numa Constituição trina. Existe o corpo, que inclui os seus elementos anímicos, a vitalidade e tudo mais. Existe a alma, que é a natureza psíquica, ou que é, digamos assim, a mente ou o intelecto enredados na natureza emocional. Numa terminologia teosófica, isso seria kama manas, como já foi mencionado, e existe o espírito. São Paulo continua: quanto a nós, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Essa expressão do mundo, ou no mundo, também é recorrente nos evangelhos. Aparece de novo em João. Quando Jesus ora para que os discípulos não sejam tomados pelo mundo. O que não significa dizer que eles deveriam ser reclusos e estar fora do mundo, mas o ensinamento paradoxal de que o indivíduo deve estar no mundo sem ser corrompido pelo mundo. E só uma percepção espiritual pode enfrentar esse paradoxo e resolvê-lo. Por quê? Porque o mundo aqui representa o passado, a cultura, a tradição. Representa o nosso próprio passado, a nossa própria herança kármica, a nossa própria herança fisiológica até mesmo. Rupert Sheldrake mostra que a natureza tem uma memória, que ela preserva determinadas coisas. Isso, segundo ele, serviria para explicar por que determinados locais, certos eventos são recorrentes.
Aqui São Paulo mostra mais uma vez a linguagem dos mistérios. A senhora Blavatsky diz que a tradução na época dela, dessa passagem, era uma tradução escamoteada, porque se falava de corpo natural e corpo espiritual, ou de homem natural e de homem espiritual, enquanto que a palavra grega é psíquicos, ou seja, psíquico, está relacionado com a alma, psique, em grego. E ele diz: o homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser discernido espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, discerne a respeito de tudo, e por ninguém é discernido. Lao Tse afirma que uma das características do sábio é que ele é completamente imprevisível. Enquanto que a característica de todos nós, do ser humano ordinário, é a sua previsibilidade. Talvez isso esteja relacionado também com aquilo que a senhora Blavatsky fala, que o estudo teosófico, o estudo da sabedoria, a reflexão, devem produzir novos sulcos cerebrais. Caso contrário, nós vamos sempre tender a caminhar, a refletir sempre numa mesma direção. Aqui tem uma passagem importante que mostra a ausência de dogmatismo da parte de São Paulo e as divisões eminentes dentro da igreja primitiva. Ele estava falando aos coríntios. Ele diz assim: eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos na mesma inteligência e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram de que existem rixas entre vós. Explico-me. Cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, Pedro, uma das designações de Pedro, o apóstolo. Ou eu sou de Cristo. Ele pergunta: Cristo estaria dividido? Paulo terá sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado algum de vós, a não ser Crispo e Gaio. O que significa que, na sua visão, a igreja é aquela reunião das pessoas que estão aprendendo a despertar o Cristo. Um discípulo de Blavatsky, William Kingsland, afirma que as epístolas de São Paulo são um documento notável porque ele pouco fala de Jesus ou dos episódios narrados nos evangelhos, mas ele fala quase que o tempo todo do Cristo, a quem ele conheceu, por quem ele foi iniciado nos mistérios. Aqui existe uma outra passagem que distingue a sabedoria do mundo da sabedoria espiritual. Ele diz assim: pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, a boa nova. Às vezes as pessoas não se dão conta que vários evangelhos terminam: ide e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Quando Jesus disse isso, certamente os evangelhos não estavam escritos ainda. Portanto, ele não poderia estar dizendo: ide e anunciai o Evangelho de Marcos, de João, de Mateus. A boa nova é que nós podemos ser regenerados pela ação do Espírito. A boa nova é que nós podemos aprender a viver como verdadeiros irmãos.
A boa nova é que opiniões não devem nos separar, porque o que separa é a sabedoria do mundo, que Tiago, na sua epístola, chama de demoníaca, que provém de baixo, da terra, que é a mente insuflada e condicionada, eu diria até mesmo colorida, porque eu acho que já passou a carência dessa palavra, né? Nós podemos voltar a usar a palavra colorida. Matizado pela ação da emoção e do desejo pessoal. Ele diz: pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem, ao poder da palavra, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo, o seu significado. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é o poder de Deus. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. A cruz que é o poder de Deus, certamente não é a cruz na qual Jesus morreu. E o senhor Geoffrey Hodgson, por solicitação do bispo Sten Krusenstjerna, da Igreja Católica Liberal, fez investigações clarividentes sobre as origens do cristianismo. Nós podemos aceitar ou não essas investigações, mas elas são um subsídio de reflexão. E ele afirma que Jesus não morreu na cruz, que Jesus foi apedrejado e enforcado. Ele continua: pois está escrito, aqui é uma citação de Isaías: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Enfim, são várias as passagens em que ele distingue claramente de um conhecimento meramente da cabeça, segundo a classificação da voz do silêncio, uma doutrina do olho, de uma doutrina interior, essencialmente gnóstica, porque espiritual. Mas vamos em frente. Vejam aqui o fato de que ele tinha dois tipos de ensinamento também, como Jesus. Coríntios capítulo 3, versículo 1. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Vejam a humildade de um verdadeiro iniciado. Ele tinha uma tarefa a fazer, mas ele jamais buscou o proselitismo pessoal, porque ele reconhecia a grandeza da sua tarefa. E os apóstolos da verdade, em todos os tempos, jamais fizeram propaganda pessoal. Se existe um critério para saber se o ensinamento é legítimo, esse parece ser um. Aquele que fala, aquele que ensina, se coloca na primeira pessoa, confere importância a si mesmo ou confere importância à verdade?
Aqui existe uma passagem clara da sua iniciação, da sua condição de iniciado. Ele diz: quem é, portanto, Apolo? Continuação de Coríntios 3. Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores, pelos quais fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Mas importa tão somente Deus, que dá o crescimento. É difícil compreender a estatura espiritual de um homem que era absolutamente abnegado no seu ministério. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá o salário próprio, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Será que existe algum eco de um ensinamento teosófico do século passado, em que diz que os adeptos se tornam cooperadores com a natureza na sua obra beneficente? E aqui então a passagem elucidativa. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça que Deus me deu, como bom mestre construtor, lancei o fundamento. Outro constrói por cima. Quanto ao fundamento, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto: Jesus Cristo. Cristo é o alicerce, a primeira pedra angular. Não a palavra, a letra morta, o significado literal, mas a vida. Orígenes, na sua sabedoria, dizia que as Escrituras possuem um corpo, uma alma e um espírito. O corpo é o sentido literal. A alma é o sentido das alegorias. E o espírito das Escrituras só é percebido por aqueles que possuem a inteligência do Cristo. A senhora Blavatsky comenta que a palavra mestre construtor, que aqui está traduzida como arquiteto, mas o original grego é arkitekton, cuja tradução literal é mestre construtor. É um termo técnico dos mistérios. E é um dos significados possíveis para a palavra epopta, que não significa apenas a visão espiritual, mas significa um mestre construtor. Isto vincula São Paulo com os teúrgos, os caldeus, os nazarenos, os maçons. O vincula com uma linhagem iniciática, inequivocamente. Carpinteiro em aramaico significa mestre construtor. José. Carpinteiro em aramaico significa mestre construtor. Bem, aqui uma outra passagem da sabedoria de São Paulo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós com Jesus, e nos colocará ao lado dele, juntamente convosco. E tudo isso se realiza em vosso favor, para que a graça
multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Ele vai falar da ressurreição agora. Por isto, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Existem duas naturezas em nós. Existe uma natureza perecível e existe uma natureza imortal. A essência dessa natureza imortal é eterna. E, portanto, o homem é aquela criatura, aquele ser que existe simultaneamente num nível temporal, num nível imortal e num nível eterno. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14 a 18. E aqui, finalmente, ele completa o ensinamento sobre a natureza humana. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35, em que ele fala mais especificamente sobre a ressurreição. Um termo extremamente mal compreendido na tradição cristã. Tão mal compreendido que a teologia dogmática, é melhor chamar de dogmática do que ortodoxa, porque a Joy Mills fez uma pesquisa e constatou que ortodoxia tem o mesmo significado do que samadhi, é a reta visão. Então os ortodoxos, os supostos ortodoxos são tudo, menos ortodoxos. Ele diz assim, eu falava há pouco, as incompreensões desse termo são várias, inclusive uma delas que é sustentada até hoje, é ensinada nas faculdades de teologia, que nós morremos e ou vamos... Tem até uma piadinha sobre isso aí entre nós, mas eu não vou contar, né? Na verdade eu vou contar porque ela é interessante. Vou dar uma de costinha. Ela estava almoçando na Nova Zelândia e num guardanapo, a Anne Hoskins é a presidente da Sociedade Teosófica na Inglaterra, uma das minhas professoras. Nós encontramos ela, a Enide também, em Crotona e em outros lugares. Ela combina uma tradição teosófica quase ortodoxa com um senso de humor inglês. Isso dá uma combinação inigualável. Então ela viu num guardanapo na parede do restaurante natural na Nova Zelândia o seguinte: você não tem nada com o que se preocupar, porque ou você está bem ou você está mal. Se você estiver mal, você não tem nada com o que se preocupar, porque você melhora ou você piora. Se você piorar, você não tem nada com o que se preocupar, porque ou você se cura ou morre. Se você morrer, você não tem nada com o que se preocupar, porque ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Mas se você for para o inferno, você não tem nada com o que se preocupar, porque você vai estar tão ocupado apertando a mão dos seus amigos que não vai haver tempo para preocupação. Copyright e Anne Hoskins. Sobre o significado da palavra heresia e heterodoxo, pode ser interessante. Deixa eu só acabar essa citação. Então, as noções de ressurreição que se tem são as mais
estapafúrdias possíveis, e a que eu vinha contando é que os teólogos ensinam até hoje que nós vamos morrer, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno, ou tiramos umas semanas no purgatório, mas quem vai para o purgatório sabe que vai para o céu, né? E no dia do juízo, nós vamos ressuscitar com os nossos corpos físicos, e o dia do juízo não vai ser amanhã ou depois, né? As escrituras dizem que é no fim dos tempos. Como você inverte? Hã? Não, nós ressuscitamos com os nossos corpos físicos para comparecer perante o tribunal. Veja só, o pior, e que ressuscitam inclusive aqueles que estavam no inferno, que é a condenação eterna. Aí eles comparecem, quer dizer, é o tribunal de segunda instância, né? Ou de última instância, e eles comparecem só para ser condenados de novo e permanecer no inferno. É uma coisa realmente difícil. Na verdade... Tem um povo que nasceu antes de Cristo e não pode ser julgado. Haveria uma outra historinha sobre o inferno, mas isso vai ficar para mais tarde, porque nós temos que concluir. São Paulo diz: mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Isso está sendo ensinado no século I da era cristã. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão, de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá o corpo, como quer. A cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há um corpo espiritual. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. E ele cita uma citação livre do Antigo Testamento: morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O nosso tempo está avançado, eu vou encerrar. Só um pouquinho. Não, eu ia encerrar com um dos últimos discursos de São Paulo, em que ele se dirige aos anciãos de Éfeso. Mas eu não estou achando. E é um discurso muito bonito e comovente, porque ele estava no final da vida e mostrava como ao final da sua vida ele conservou esse sentimento genuinamente religioso até o final. Mas, já que não achei, eu vou mencionar algo que não tem nada a ver diretamente com São Paulo, mas eu também gostaria de, no final dessa palestra, prestar uma pequena homenagem a uma grande teosofista que deixou o mundo físico no dia 27 de maio passado. É a senhora Virginia Hampson, que foi por muitos anos uma ativa trabalhadora da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, pertencia à equipe da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos
e foi editora sênior da editora teosófica de lá. Ela deixou alguns papéis para sua amiga e companheira Joy Mills, e dentro desses papéis havia um poema que ela não sabia de quem era e quem o tinha escrito. E esse poema versava sobre a imortalidade. Eu não vou recordar todo o poema agora, mas algumas frases eu recordo. Não fique do lado do meu túmulo e chore. Eu não estou lá. Eu parti. Quando você se despertar nas manhãs de inverno, eu sou a suave brisa que sopra. Eu sou um bando de pássaros em revoada. Não fique do lado do meu túmulo e chore. Eu não estou lá. Eu não morri.